que o ministro André Mendonça tem realmente trabalhado fortemente. A gente tem visto, né, existe uma dedicação realmente dele diante do caso. Então, ele autorizou a visita dos advogados a Vorcaro. O ministro André Mendonça disse nessa segunda-feira, dia 9, que os advogados do empresário, né, enfim, do ex-bancário, poderiam visitá-lo, né, na Penitenciária Federal de Brasília. Ele está preso lá desde a última sexta-feira, mas, segundo a decisão, os advogados eles podem se reunir com o cliente sem necessidade de agendamento prévio, né, uma coisa bem diferente que acontece com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não é mesmo? Que nem a família dele ele pode ver direito, não é? Olha só que escrúpulo, né? Que diferença de julgamento, que diferença de casos em relação a isso. Nesse ponto, a gente consegue notar claramente que não existe um padrão a ser seguido dentro do judiciário brasileiro, não é? Enfim, e ainda que é comprovadamente já explícito que Vorcaro está preso por crimes absurdos, envolvendo nomes altíssimos do alto escalão dos três poderes ainda. Não só do STF, mas a gente sabe que também tem as pessoas envolvidas dos outros poderes, né? Tanto do legislativo quanto do judiciário, enfim. E olha que absurdo isso. Então, querendo ou não, o André Mendonça, eu acredito, né? Ele esteja realmente cumprindo o seu papel como juiz ali dentro da Constituição e tudo mais, mas a gente consegue ver essa diferença, né? Entre um realmente bandido, uma pessoa que está presa já comprovadamente por crimes absurdos, e em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, esse tipo de coisa realmente existe uma diferença muito grande. Qual que é a sua visão em relação a isso, Rafael? Você também concorda com isso? Nessa decisão de Mendonça, existe essa defesa regularmente constituída? Enfim, como que você analisa essa situação? Primeira coisa, Laís, é legal a gente se ater aos fatos e às concretudes da vida. Nos últimos 6 meses, o André Mendonça participou de 2 eventos públicos. Ele participou do lançamento do SBT News quando fez um contraponto a uma fala apaixonada de um determinado ministro. Ele fez um contraponto de maneira serena, mas firme. E a segunda explanação dele, depois vou até encaminhar para a gente tornar público para o nosso inscrito, para os nossos exatistas, basicamente dizendo que Jesus, poder, políticos, e quando essas linhas tênues são ultrapassadas sob o ponto de vista bíblico, mas também da experiência dele. Não atacou ninguém, não citou nome, não falou em democracia abalada, em democracia sólida. Ele refletiu sobre Deus e o conceito de poder. Primeira impressão que tem, Laísa, pela forma como André Mendonça vem conduzindo, sem utilizar assessoria de imprensa do STF, sem conceder entrevistas durante a elaboração do seu trabalho, sem responder a críticas esquerdistas, sem responder mesmo a esperanças dos conservadores. Essa postura discreta me faz concluir, primeiro, que ele não teria soltado Daniel Vorcaro. Por que motivo um cidadão pego em plena rota de fuga e simplesmente suspeito, com indícios bastante relevantes, afinal preso novamente está, de ser o maior desestabilizador do sistema fiscal e do sistema financeiro do país em todos os tempos, porque um cara desse pôde responder em liberdade com a utilização de tornozeleira eletrônica. Então, eu acredito que essa soltura inicial sequer teria acontecido se André Mendonça fosse o dono da caneta logo após a primeira prisão. Mas lembremos, o Dias Toffoli, até o que a Polícia Federal apreendeu, ele manteve sob os cuidados do STF por um bom tempo com a alegação de que o STF ia fazer algo que nem é de competência, que é periciar. E olha, veja só o número de conversas que saíram, mesmo com telefones tendo ficado sob poder do STF na gestão ainda do caso com relatoria do Dias Toffoli, ainda assim isso tudo saiu. Agora, nos atentemos a um detalhe.
A gente, né, Laísa, os nossos espectadores, a gente é pego às vezes pela reflexão estética, que é o que num primeiro momento a gente vê. O Vorcado e a sua prisão não vão ter, Laísa, uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Nem sendo preso agora, e aí não é culpa do relator André Mendonça, eu quero entender qual regimento permitiu, até para ter o seu cabelo raspado, pareceu fazer o que eu faço uma vez ao ano. Eu chego ao cabeleireiro, não é por promessa, não é por nada, é apenas um procedimento que eu já sigo, uma espécie de rito. Eu passo a máquina 8 no cabelo. Todo e qualquer preso, à exceção de chefe de Estado, quando entram no sistema carcerário, Daniel Vorcado não teve, no momento 1, seu cabelo raspado, e quem olha a foto dele preso acredita que ele, inclusive, melhorou esteticamente, fez ali aquilo não é um cabelo raspado. Agora, ontem, quando eu fui dormir e vi a nossa publicação apontando as exigências que os advogados, inclusive que as reuniões fossem gravadas, uma delas, quando André Mendonça fez questão de deixar ad eternum vetado esse direito, que não é um direito, esse precedente que seria aberto de se escutar depois uma reunião. Veja, os caras pediram cela isolada por tempo indeterminado, em caso de habeas corpus concedido uma proteção do Estado. Proteção do Estado em nome de quê? Quem merece ser protegido? O sistema financeiro nacional ou aquele indivíduo cujo histórico que vem surgindo até aqui só nos permite entender o quanto, desde Ciro Nogueira no Senado, desde Hugo Mota na Câmara, desde o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, até mesmo Dias Toffoli, André Esteves, Alexandre de Moraes, a Viviane ontem justificou o valor de 129 milhões 3 meses, 4 meses depois desse dado se tornar público. Ela levou 120 dias aproximadamente para conseguir responder algo que ainda não está justificado. Ela alegou que houve muitas contratações de escritório e que eles, como eles não tinham o que apresentar com o processo defendido, ela alegou que houve uma coordenação de outros escritórios. Tudo bem, encontremos o mesmo tipo de premissa contratual e o mesmo tipo de valor recebido em qualquer lugar do mundo e vamos descobrir que isso é inédito na literatura factual da história. Ou seja, há muita pouca explicação e muita gente que se complica. É capaz de terminar esse programa, Laísa, e na semana que vem a gente falar de um personagem que talvez tenha tido a prisão decretada, para além de um ministro que finalmente decidiram que essa é a postura correta. Os fatos correm, mas quem bancou até agora o valentão começa a ter dificuldades para sustentar uma postura artificial, caricatural e mentirosa.